Literatura e cinema dão certo? Sim. Não. Depende muito de quem absorve a beleza do texto literário e lhe dá a leitura, a roupagem, a forma do cinema. Cuidado com isso quando você observar uma obra que foi transposta para a linguagem cinematográfica. Realismo, naturalismo, parnasianismo. Didaticamente, 1881 a 1893. Pouquíssimo tempo, tantas coisas a serem escritas. Deixe-lhe fazer uma pergunta. Pense bem antes de responder. Conhece alguém míope? Muito bem, guarde então algumas dificuldades de alguém míope. Se você o é, sabe muito bem. Conhece alguém que tenha certa dificuldade em falar, uma pequena dificuldade em pronunciar palavras? Guarde isso também para você. Some as duas, miopia e gagueira. Conhece alguém que se alimente e tenha uma grande queimação no organismo, estômago dói, intestinos não funcionam corretamente? Conhece esse alguém? Some para mim, por favor. Miopia, dificuldades estomacais, não esqueça a gagueira. E deixe isso de lado por enquanto. Que tal você somar com a epilepsia? Conhece alguém epilético? Sabe das dificuldades? Muito bem. Fique com essas 4 situações que fisicamente perturbam a qualquer pessoa. Olhe agora para 4 situações sociais. Ser negro, que para o século XIX não era uma situação agradável, que lástima, né? Que mancha em nossa vida social. Mas isso é século XIX. O que não podemos é reprisar o século XIX em pleno século XXI. Deixemos o passado para o passado nesse sentido. Aliás, deixá-lo de lado como reflexão. Ser negro, ser pobre, ser órfão, ser semi-analfabeto. 4 características sociais, 4 características físicas. Coloque tudo isso em uma pessoa. Em uma pessoa só. Está surpreso? Deveria. A pessoa sobre a qual estou fazendo referência é um homem chamado Joaquim Maria. Vamos ver o sobrenome, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, grande romancista brasileiro. Para muitos, como este que vos fala, o melhor de todos. Um romancista que teve 2 grandes vertentes, a vertente romântica, sob a influência do romantismo, e a vertente realista, a sua melhor. Mas Machado de Assis conseguiu sublevar tudo isso e se tornar esse exponencial escritor, presidente e fundador da Academia Brasileira de Letras? Sim, Machado conseguiu superar as dificuldades da pele, da cor da pele, as dificuldades da pobreza, as dificuldades da orfandade, as dificuldades do semi-analfabetismo, pois ele se alfabetiza sozinho, trabalhará como tipógrafo e há de fazer a sua vida dar muito certo pelo esforço por ser um autodidata. Isso não é exemplo para ninguém, no sentido bem claro que as pessoas às vezes dizem, não, vamos deixar de estudar então, porque aí, tornando-nos autodidatas, conseguiremos. Machado é raro. Há raros, mas a palavra diz tudo, raro. Normalmente nós precisamos de companhia, de professores, de educação, como é o aspecto da TV Paulo Freire, chegando até a sua escola, seu estabelecimento de ensino, ou chegando até a sua casa. É isso que é singular. Machado levou tudo isso com muito bom humor, com muita ironia, com muita acidez. E venceu também as dificuldades físicas. Um bom óculos ajudou na miopia. Claro, um bom óculos para a época. A gagueira foi vencida com muito esforço, um esforço de autodidata também e de oralidade. As dificuldades estomacais, elas foram resolvidas à custa de muito medicamento daquela época, mas do ponto de vista natural. Mas as grandes dificuldades epiléticas, essas o acompanharam até 1908, quando o poeta, o cronista, o teatrólogo, o romancista Machado de Assis falece. Que grande homem, que grande exemplo de brasileiro. Romances realistas da fase romântica de Machado. Quais foram? 4 obras. Helena, Ressurreição, Yaya Garcia e A Mão e a Luva. 4 belos livros. Interessantes, curiosos, já mostrando uma vertente diferenciada de escrita, mas sob a influência, sob a tutela, sob o resquício, sob o manto
do romantismo. Esse foi o Machado, de 1872 até 1881. Mas é em 81 que brota esse escritor maravilhoso da fase realista com uma pequena bomba, entre aspas, uma pequena bomba, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eis Machado com a história de um autor defunto, de um defunto autor. Na capa da época, Memórias Póstumas com PH e o que chamava atenção, um grande e gordo verme na capa. Ora, ninguém compraria um livro trazendo um verme desse tipo que chamamos de berne, bem gorduchinho, cheio de muito sangue ali dentro. Ninguém o compraria na época, muitos questionaram. Ninguém compra um livro também, não compraria na época, um livro em que já se sabe o fim. E aliás, esse livro começa pelo final. Eis que o livro é dedicado ao primeiro verme que roer as frias carnes, dedico essas saudosas memórias. Que escritor é esse que faz tudo isso e simplesmente resolve publicar obras? Pois é, Machado fez. O texto brinca com as pessoas acostumadas a longas narrativas românticas, vem em capítulos curtíssimos. E o melhor, em Memórias Póstumas, ele, o autor, brinca com o leitor. Há um capítulo chamado Capítulo da Inutilidade. É bem assim, o título é o Capítulo da Inutilidade. E quando lemos o capítulo é uma linha. E Machado diz assim, através do seu personagem, ou se muito me engano, acaba de escrever um capítulo inútil. Ele ironiza, ele satiriza as pessoas. Marcela ama o escritor por alguns meses e por poucos contos de réis. Virgília trai o marido. Adultério marcará a obra realista de Machado de Assis. Lobo Neves é o homem traído e o homem infeliz. Surge Quincas Borba, o mendigo, filósofo de humanitas, com seu fiel cachorro, Quincas Borba também, para levar o dinheiro de Brás Cubas. Para ele não sobra nada, ou sobra uma das grandes frases da obra. A ninguém deixei o legado da minha miséria. Não tive filhos, não constituí família, não fui feliz. Ele está dizendo exatamente isso. Primeiro livro desse quarteto maravilhoso de obras realistas de Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas, leitura obrigatória para alguns vestibulares, leitura obrigatória para a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nos seus mais variados campos espalhados pelo estado. 1881 foi a obra Memórias Póstumas. Quase 10 anos depois, Machado publica Quincas Borba, a história do professor Rubião. Quincas Borba é o filósofo amalucado. Ele tem um cãozinho, mas tem o fiel amigo Rubião, que era um sujeito 100% correto, ou quase 100%, porque o dinheiro o corrompe. A filosofia de humanitas se faz presente na vida de Rubião e ele terminará enlouquecido, deixando a frase clássica: ao vencedor, as batatas, ao vencido, ódio e compaixão. Pois é, ao vencedor as batatas, mas ele perdeu tudo. É enganado, ludibriado por Cristiano Palha, pelo Palha mesmo, e ludibriado, é claro, por Sofia, a quem ele desejou intimamente. E eis Machado de Assis no realismo. Alguns anos depois, a obra que nos interessa é Dom Casmurro. Dom Casmurro, da Universidade Federal do Paraná e de outras tantas instituições de ensino. O que dizer de uma obra que é polêmica até hoje? Capitu traiu? Capitu não traiu. Você responda. Muitos leitores hão de dizer que Capitu traiu, dentre eles Dalton Trevisan, que insiste, traiu sim, com toda certeza. Outros, como Antônio Calado, dirão, não, Capitu não traiu, nada feito. E aqueles que dizem que, na verdade, quem traiu foi o próprio Bento Santiago Bentinho, pois ele era encantado por Escobar. Bobagem, não caia nessa. A bem da verdade, o que nos interessa é pensarmos que essa narração se dá em primeira pessoa, e ao fazermos a narração em primeira pessoa, ou lermos essa narrativa em primeira pessoa, temos a visão, o olhar de um advogado de nome Bento Santiago Bentinho. Ele, lá no fim da sua vida, olhando para trás e tentando entender por que a sua vida foi tão ruim. Ele como casmurro. Casmurro quer dizer rabugento, ranzinza, alguém de mal com a vida, alguém de mau agouro. Ele olhará para trás tentando unir as partes da sua vida. Há uma capa de um livro que traz o filhinho Ezequiel. E o Ezequiel é igualzinho a Escobar, que seria o pivô dessa traição. Se ela se deu ou não,
Não sabemos, mas que temos uma grande pitada de Otelo, de William Shakespeare, temos Otelo e Desdémona. O fim foi trágico. Para fechar o comentário de Joaquim Maria Machado de Assis, os romances realistas, eis que surge Esaú e Jacó, que é, na verdade, um romance político, envolvendo necessariamente Pedro e Paulo. De um lado, Paulo, advogado republicano. De outro lado, Pedro, um médico monarquista. A república e o império, sempre brigando, nunca terminarão bem. Memorial de Aires é a obra final de Machado de Assis. Em 1908, depois de perder a sua amada Carolina, morre Machado de Assis. Aliás, Carolina, a sua grande musa, inspirou um dos mais lindos poemas de nossa literatura. Querida, aqui venho trazer-te flores, restos arrancados desta vida que nos viu passar juntos, ora separados. Eis Machado de Assis, privilégio nosso falar sobre ele. E nem mencionamos os contos, dentre os quais A Cartomante e A Missa do Galo merecem seu destaque.